Boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez colocar esse tempo diante do Senhor em oração. Senhor, é realmente com um senso de privilégio que nos reunimos mais uma vez em torno do Teu nome. É para nós uma grande alegria sabermos que o Senhor nos fez dignos de participarmos de uma mesa tão elevada. Essa mesa de perdão, de reconciliação, nós te louvamos, Senhor. E nessa noite queremos abrir a Tua palavra e confiados no suporte do Teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos ver um pouco mais das maravilhas da Tua pessoa e da Tua obra. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler 8 versículos. Evangelho de João, capítulo 19. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilato: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Quando nós olhamos para alguma descrição da crucificação, nosso coração imediatamente é tomado por conta das dores e sofrimentos. Isso não está errado, mas se olharmos apenas isso, podemos não ver toda a grandeza, toda a maravilha que Deus tem por trás disso que aconteceu. Então, para que nós possamos entender essa porção, e quero já deixar claro desde o início que o propósito do meu coração de lermos isso é para nós vermos que o Senhor Jesus levou as nossas maldições. Então é isso que nós vamos ver nessa porção. Então, para nós entendermos isso, vamos voltar lá em Gênesis. Se você quiser deixar marcado, a gente vai olhar aqui outras vezes. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus, depois que houve a queda e o homem desobedeceu o Senhor, Gênesis capítulo 3, Deus vai trazer uma sentença sobre o homem e sobre a criação. Gênesis 3:17 diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por sua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Quando o homem pecou, ele trouxe maldição sobre a terra, e Deus usa todas as palavras para dizer: maldita é a terra por tua causa. Porque você não ouviu, porque você não obedeceu, porque deste ouvido à mulher. E nessa maldição, o Senhor fala assim: você vai agora ter um esforço maior para conseguir tirar o seu sustento da terra. E um exemplo, ou uma figura da resistência da terra para conceder o sustento ao homem, está no versículo 18, quando
o Senhor diz assim, que a terra, ela, né, produzirá também cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos são espinhos. Então Deus está dizendo, ó, a terra não produzia espinho, mas a partir de agora ela vai produzir espinho. Por quê? Porque é uma maldição sobre ela. Então quando a maldição, quando o pecado entrou, e Deus está trazendo essa maldição aqui, a biologia foi alterada. Houve uma mudança física, visual, instantânea da terra. Então, se nós estamos falando de maldição, e o símbolo da maldição aqui é o espinho, qual que é o espírito do espinho? Do que o espinho fala? O espinho fala de dor, de afastamento, de ameaça. Para que serve espinhos, se não para rasgar a pele daquele desavisado que passa próximo, não é? O espinho, ele serve como uma advertência, um sinal de afastamento. Se você quiser, por exemplo, fazer uma casa e botar um muro vivo para que as pessoas não entrem, você faz um muro ou uma cerca viva, né, de espinhos, porque as pessoas elas vão ter medo de aproximar daquilo. Você não usa espinho, por exemplo, para comer. Se você tiver com fome, você não vai fazer espinho, porque ele não tem nutriente para você. Você também não vai buscar frutos no espinho para servir para os seus filhos. Então é isso que o espinho fala. Esse é o sinal da maldição que Deus está falando. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Ok? Só que essa terra, ela não simplesmente recebe essa maldição, mas então ela resiste a isso e ela, como se reivindicasse a posição anterior dela, ela geme. Vamos então em Romanos capítulo 8 e vamos ver que essa terra, ela está aguardando essa restauração dela. Romanos capítulo 8, versículo 20, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que a sujeitou? Senão o homem que trouxe pecado para o mundo, né? Na esperança, a criação, né? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então, aqui nós vemos que veio a maldição, só que a terra ela está gemendo, nós eventualmente percebemos alguns gemidos dela ocasionalmente, né? Mas ela está esperando essa redenção. E essa redenção, não simplesmente ela está esperando aleatoriamente, porque Deus fez uma promessa que enviaria o Redentor. Lá mesmo no momento da maldição, ele fala que viria o descendente da mulher. E várias profecias vão então apontar para esse Messias que viria. Só que esse Messias que viria, os judeus, eles estão esperando um rei, um libertador, certo? E nós, talvez, da posição que estamos, às vezes até condenamos um judeu em falar assim, mas eles estavam olhando de uma maneira tão pequena, querendo que esse libertador viesse apenas para libertar da opressão política, né? Mas nós, no dia de hoje, com tanta confusão, com tanto desmando, será que no nosso coração também não iria um pensamento assim, que seria bom tivesse um homem que resolvesse isso? Era isso que estava no coração dos judeus. Só que as profecias, elas falam que esse Messias, ele teria uma característica interessante. De um lado ele é rei. De um lado ele quer estabelecer o seu reino e reinar sobre ele. Só que do outro, o que esse Messias ele quer fazer? Ou ele deseja, né, cumprir no coração do Pai? Ser aquele que vai resolver todo o mal pela raiz. Ele vai absorver toda a maldição. Então, de um lado ele vai absorver a maldição e do outro lado ele vai reinar. Só que os judeus não conseguiam ver isso, certo? Então, como um Messias pode ser sofredor? Como que um Messias
ele pode não ser apenas rei. Então, existem essas várias profecias de que esse Messias viria. Por exemplo, Isaías capítulo 50, versículo 6, ali está dizendo que o próprio Messias está falando, e ele está falando no passado, que ele diz assim: ofereci as minhas costas àqueles que me feriam. Ofereci no passado, né? Mas era uma profecia de algo que ia acontecer 500 anos depois. As faces àqueles que arrancavam o meu cabelo, e possivelmente arrancavam a minha barba. E o rosto, não escondi o rosto daqueles que me afrontavam e cuspiam. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai ou relembrar essa profecia, ou vai profetizar novamente que ele seria preso, que ele seria açoitado, e cuspiriam na sua face. Então isso se cumpre. Nessa passagem que nós lemos não fala, mas em outra passagem vai falar que vários soldados vão cuspir na face do Senhor Jesus. Ok? Então, quando nós estamos olhando para essas profecias, falando que viria um Messias sofredor, nós agora podemos entrar nesse cenário. Onde que isso aconteceu? Onde que foi a concretização dessa profecia? Que é onde nós estávamos agora há pouco, né? João, capítulo 19. Então agora nós vamos entrar nesse capítulo. Quando nós olhamos aqui o primeiro versículo, fala assim que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Como assim? Então por isso, é o começo do versículo, então por isso Pilatos. O que é esse então por isso? Possivelmente Pilatos considerou assim: eles querem matar esse homem, mas eu não consigo achar nada nele. Tanto é que ele afirma isso nessa passagem. Eu não encontrei crime nenhum nele. Talvez, no coração de Pilatos, ele tenha pensado: se esse homem for açoitado e eu mostrar esse homem para esse povo, eu vou resolver isso. Porque ele estava temendo, ele estava realmente numa encruzilhada que ele estava querendo ficar bem com o povo e querendo ficar bem com o imperador. Uma coisa bem de político, né? Então o que ele faz? Ele manda açoitar o Senhor Jesus. E quando, no versículo 2, fala assim: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinha, puseram-no na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Quando esses soldados estão ali batendo no Senhor Jesus, e eles despem o Senhor Jesus, colocam esse manto púrpura, batem nele no caniço, com um caniço. Até agora não havia uma coroa. E talvez um soldado olhou para aquela cena e falou: nós estamos zombando dele como rei, mas ele não tem uma coroa. E então um soldado resolve sair dali, vai até o pátio, que eles estão no pretório aqui nesse local. Pretório é o quartel-general e a casa do governador daquela província. Isso é o pretório. Então ele vai ali próximo, possivelmente deveria ter uma cerca viva, e ele começa a tomar alguns espinhos. Eu imagino que com certeza esse soldado se espinhou, machucou a sua mão para fazer isso. E a palavra fala que teceu uma coroa de espinho. Então ele vem, coloca essa coroa sobre o Senhor Jesus. E não só infligir dor sobre o prisioneiro, mas o objetivo maior desses soldados era humilhá-lo. Irmãos, aqui não está essa palavra, mas em 2 evangelhos, Mateus e Lucas, fala que havia a corte romana. Eu não sei quantos soldados você imagina que tinham aqui. Eu imaginava que tinha tipo 8, 12, 15 soldados. Mas eu sempre vi essa palavra, corte romana. E um dia eu fui olhar, sabe o que é uma corte romana? A corte romana é a 10ª parte de uma legião de soldado romano. Uma legião de soldado romano são 6.000 homens. Então a 10ª parte são 600 homens. Homens acostumados a assistir combates sangrentos em arena no seu tempo livre. Homens de empatia zero, acostumados a matar e entrar em combate. São esses homens que estão lidando com o Senhor Jesus.
Diante deles está um homem sensível, que nunca fez o mal, que nunca falou o mal, que sempre usou suas mãos para ajudar, os seus pés para irem aonde estavam os necessitados. Um homem sensível à voz de Deus e à necessidade de cada um, diante de homens tão brutais. Então colocam essa coroa sobre a cabeça do Senhor Jesus. E quando eles colocam essa coroa sobre a cabeça do Senhor Jesus, sabe, esse soldado não sabia nada de profecia e nada do que ele estava fazendo. Essa palavra no original aqui é Stéphanos. As duas palavras para coroa é Stéphanos e diadema. Diadema é quando você usa uma coroa para realeza. E Stéphanos é uma coroa para o atleta vitorioso. Então, Stéphanos significa coroa de vitória. Ele acabara de fazer o seguinte, ele acabara de fazer uma coroa de vitória para o Rei da Glória, tecido com os espinhos da maldição. É isso que acabara de acontecer. Estava agora sobre a cabeça do Senhor Jesus. Só que esse soldado coloca a coroa, então o Senhor entra no local. Veja no versículo 3, chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então eles colocaram a coroa, batiam nele, salve rei dos judeus. No versículo 5, diz assim, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilato, eis o homem. Quando Pilato diz, eis o homem, é claro para nós que ele também não conhecia nada de profecia, nada de escritura. Ele simplesmente estava fazendo o papel dele ali. E aqui nessa expressão, eis o homem, Pilatos está fazendo o que ele intentou no começo, né? Vou mandar açoitá-lo, então eu trago esse homem açoitado para cá, e eles vão ver que está resolvido, que não precisa matá-lo. E quando traz, ele diz, eis o homem, é como se ele estivesse dizendo, veja, esse homem não oferece resistência nenhuma. Esse homem não é ameaça nenhuma ao imperador. Esse homem não tem condição de ser um líder de rebelião. Eis o homem. Mas quando ele diz eis o homem, ele está cumprindo uma profecia de Zacarias 6,12. Vamos olhar só para conferir aqui, ó. Zacarias 6,12. É uma profecia do Messias novamente. Então é Malaquias voltando Zacarias, tá? Capítulo 6, versículo 12. Olha a profecia. Zacarias 6, versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Eis aqui o homem. Então Deus, conduzindo essa situação, fez com que o próprio Pilatos dissesse, eis o homem. Para muitos, talvez aquilo não fizesse nenhum sentido. Mas para as autoridades religiosas, o Senhor estava mostrando para eles mais uma vez, eis aí o homem, o Renovo, cujo nome é Renovo. Então Pilatos queria dizer, ele é um homem comum, ele é um homem simples, é um homem que não oferece resistência. Só que, quando ele fala, eis o homem, ele, na boca de Deus, está dizendo, esse é o homem. O único homem. O homem perfeito. O único que seria capaz de usar até mesmo aquela coroa de espinho. Ou talvez, colocando de outra maneira, não há nenhum outro homem que poderia usar aquela coroa de espinho para o propósito para o qual Deus enviou. Então, de um lado, estava ali o homem perfeito, o Messias. Então, as autoridades, quando escutam aquilo, possivelmente no coração deles, foi despertado essa profecia. Eis o homem. Como assim? Pilatos está dizendo que ele é o Messias. O Pilatos nem sabe o que está falando. Possivelmente o coração deles se infla ainda mais de ira. Então o que eles falam? Crucifica-o, crucifica-o.
E aqui nessa passagem que nós estamos lendo, no versículo 6, ao verem os principais sacerdotes e os guardas, ao verem o quê? O Senhor Jesus Cristo com manto púrpura, com a coroa de espinho, e ouvindo, eis o homem, gritaram, crucifica-o. Essa palavra que gritaram no original, ela significa kraugazo. Se nós simplesmente olharmos aqui, vamos entender que são uma multidão gritando, ok? Sabe aonde aparece isso no Evangelho, essa palavra? Lucas 4:41, que é quando o Senhor expulsa os demônios, eles saem kraugazo, eles saem gritando. Não seria demais se nós disséssemos que eram como se fossem gritos de demônio naquele momento. Talvez o irmão possa achar, nossa, será que você não está exagerando, Eliandro, falando dessa maneira? Então eu vou colocar de uma maneira mais tranquila aqui. Um linguista chamado Martin Vincent, olhando a literatura dos pensadores antigos, ele diz que essa palavra kraugazo era usada pelos pensadores para descrever uivo de cão e grasnar de corvo. Então, o som era horrível. Aquele momento a gente não consegue saber. Então, por isso, possivelmente, agora, diante disso, que ele está ouvindo, desse gritar, Pilatos está ouvindo esse gritar, e está então vendo que eles falam, ele se disse filho de Deus, crucifica. O versículo 8 diz assim, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Mas ele não é o líder romano? Ele não é o governador? Não é aqueles que têm o poder e a opressão sobre todos os povos? E ele está atemorizado? O que foi que ele viu ou ouviu? Era essa cena que tinha agora. Então, nesse momento em que ele diz, eis o homem, e apresenta o Senhor Jesus, nós então vemos o Senhor usando uma coroa de espinho, ou, como nós dissemos, usando uma estéfanos de espinho, uma coroa de vitória feita pelos espinhos da maldição. E ela está sobre a cabeça do Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus ele usou essa coroa? Porque ele decidiu não se opor, porque ele decidiu cumprir todas as profecias. Nós agora podemos usar uma outra coroa. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 8. 2 Timóteo 4, 8 diz assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo está dizendo o seguinte: agora eu tenho uma coroa guardada para mim, uma coroa de justiça, e não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Porque o Senhor Jesus decidiu levar essa coroa de espinho, a coroa de maldição, sobre a sua cabeça. Nós podemos crer nessa esperança que em breve nós receberemos uma coroa de justiça. E para nós encerrarmos, abra por favor no último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse 22, e vamos ficar com esse versículo para adorarmos o Senhor. Apocalipse 22, versículo 3. Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o
servirão. Não haverá mais qualquer maldição. Porque o Senhor Jesus levou as nossas maldições. Eu não queria ficar sem ler um outro versículo. Antes eu quero só terminar isso aqui. Desculpe, irmãos, lembrei que há um versículo que temos que olhar. Mas aqui, o que nós vemos nesse versículo é aquilo que o Messias sofredor, ele seria aquele que levaria as maldições, né? Isaías 53 vai falar muito sobre isso, desse servo sofredor, que ele vai levar nossas dores, nossas doenças, as nossas maldições estavam sobre ele. Então, porque ele fez isso, agora ele tem um trono em que ele pode reinar. Ele vai reinar num reino que não há maldição. Porque se fosse hoje nós tivéssemos um rei que viesse reinar, né, nós, não considerando qualquer outra profecia, mas hipoteticamente, nós, olhando para essa situação bagunçada, pensássemos assim: então tem um homem agora que possivelmente vai colocar ordem em toda essa bagunça, resolver essa questão de guerra, de fome. Ainda assim, nós não seríamos plenamente felizes, porque seria arrumado parcialmente a situação. A terra continuaria gemendo, a maldição continuaria andando sobre a terra. Nós ainda teríamos esse corpo miserável, como diz Paulo, né? Corpo de humilhação. Mas agora não. O Messias absorveu toda a maldição. E ele tem um reino que tem paz e justiça sem maldição. E o versículo que eu queria ler com os irmãos, me perdoem por eu ter esquecido, Gálatas capítulo 3. E talvez esse vai ser então o nosso versículo final. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar. Aqui nessa passagem tem uma palavrinha no original que é uper, como se fosse super, só que com H, uper. Essa palavra que é colocada como em nosso lugar é uma substituição literal. O Senhor Jesus Cristo tomou a nossa posição total e literalmente. Então, como se cada um de nós fôssemos colocados lá naquela cruz, debaixo daquela coroa. Nós nunca vamos usar uma coroa de maldição, de espinho, porque o Senhor Jesus, uper, ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou a nosso favor. Uma outra tradução, uma outra possibilidade de uso é em favor de. Então, o Senhor se colocou em nosso lugar, em favor de, para que nós fôssemos livres da maldição. Porque quando os religiosos, as autoridades disseram crucifica-o, crucifica-o, eles pensaram assim: nós queríamos matá-lo, não achávamos ocasião, e agora ele está aqui diante de Pilatos, e a condenação dos romanos é cruz. E eles então sabiam que se ele fosse pendurado numa cruz, ele seria maldito. Então eles pensaram: nós não só vamos mostrar que ele é um falso profeta, mas é que ele realmente não tem autoridade nenhuma, porque eles conheciam o que diz lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, que fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eles pensaram: nós não só vamos matá-lo, como vamos matá-lo colocando no madeiro. Olha que interessante, nós vamos ter um grande ganho, porque vamos vencer ele ainda no madeiro, onde ele será considerado maldito. Mas o que diz em Atos capítulo 2, quando Pedro faz o seu primeiro discurso? Ele fala assim, que ele foi entregue pelo desígnio
e presciência de Deus. Deus não só tinha ciência de que ele seria entregue, mas Deus tinha o desígnio. Deus desenhou, Deus orquestrou esse momento. Então, no mesmo momento que esses homens estavam pensando, nós vencemos, e vencemos muito bem, porque ele é maldito na cruz. Mas o Senhor estava aqui, Deus dizendo, sim, ele é maldito na cruz. E eu orquestrei, e eu coloquei ele aqui, não só coloquei ele na cruz, como coloquei uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para que ele levasse toda a maldição. Então, no momento em que o ápice da maldade do homem, da crueldade, de tudo que o homem já havia feito de mal, agora ele está crucificando o Santo de Deus, o Filho de Deus. Então, se a maldade pudesse tocar num ponto máximo, era esse o momento. Mas exatamente nesse mesmo momento, o ponto máximo, se posso dizer assim, da bondade de Deus estava sendo alcançado, que era o Filho de Deus entregue na cruz. Então, naquele momento em que o sangue do Senhor Jesus verte, encosta no madeiro, que seria a condenação daqueles homens que estavam matando o Filho de Deus, era exatamente o momento em que Deus estava usando para redimir. A cruz é o ápice do encontro da maldade do homem com a bondade de Deus. Se não fosse a bondade instantânea de Deus naquele momento, sim, toda a humanidade seria dissolvida e nada mais existiria. Então, naquilo que os homens acreditavam que eles estavam vencendo, na verdade, Cristo vai ser o vencedor, porque ele está usando a coroa do vencedor, tecida com o espinho da maldição, para que nós pudéssemos levar a coroa da justiça. Amém? Glória a Deus, irmão.